Fala povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta. Hoje para trazer para vocês um vídeo muito especial, um guia com todos os livros do autor Michael Connelly já publicados aqui no Brasil. São 40 livros no total, 25 chegaram aqui no Brasil e eu vou mostrar todos eles para vocês. São 6 séries diferentes, mais alguns livros soltos. Esses personagens interagem, já foram adaptados para cinema e para TV. Então vou falar tudo isso desse que é um dos maiores autores de literatura policiais do mundo. Aonde ele vai, ele é sucesso. Menos aqui no Brasil, que o autor não é mais publicado. Mas vamos falar sobre tudo isso depois da abertura. Bom, galera, antes de começar, aqueles recadinhos básicos, né? Já curta, comenta, compartilha. Me segue aqui, me segue no Instagram, @bibliotecabruta. Siga também os canais siga e confira o material dos canais parceiros, né? O Reeves Lorenzoni, o Rodrigão 1002 e o Arsenal Books. Links para todos eles aqui na descrição. O Arsenal Books, aliás, tem resenha de um livrinho aqui de todos esses, tá? E também colabore com o canal comprando através do link da Amazon, tá certo? Bora então! Bom, galera, como que vai funcionar isso aqui então? Eu vou apresentar para vocês os livros na ordem de lançamentos, tá? E aí, conforme foram aparecendo séries novas, eu vou separando esses livros nas suas respectivas pilhas de suas respectivas séries. Também vou mostrando quais os personagens fazem participação especial em cada livro, sim, porque os personagens do Michael Connelly interagem um com o outro. Basicamente todos eles estão baseados ali em Los Angeles, tá? E vou deixando na tela, passando aí a capa original, o capa e o nome original e a data de lançamento lá e aqui no Brasil, tá? E se tiver mais de uma versão aqui no Brasil, também vou deixar disponibilizado na tela para vocês aparecendo. E depois eu vou falar para vocês ainda quais livros foram adaptados na série de TV ou no filme. E também depois, para finalizar, algumas curiosidades e o meu planejamento para ler tudo isso daqui, tá certo? Então vamos lá. Bom, galera, primeiramente, quem é Michael Connelly, né? Ele nasceu na Filadélfia em 1956, hoje ele já está aí praticamente com 70 anos, e ele trabalhou muito como jornalista criminal. Seu primeiro livro, aliás, seus 3 primeiros livros, né, foram escritos quando ele ainda era jornalista, tá? Os 2 primeiros livros eu só tenho em inglês porque não foram publicados no Brasil. A publicação no Brasil começou a partir do 3º livro. E no 4º livro é o primeiro que o Michael Connelly escreve integralmente como escritor. Ele já não tem mais nenhum outro trabalho. O Michael Connelly diz que começou a querer escrever literatura policial, não só pelo trabalho dele, mas também porque ele entrou em contato com os livros do Raymond Chandler. O Raymond Chandler tem diversos livros publicados aqui, tá? O seu personagem principal, o Philip Marlowe, tem aí, acho que a série inteira dele está publicada aqui no Brasil, tá? Eu preciso começar a correr atrás desses livros. Se eu não me engano, são 7 ou 8 livros, eu vou deixar a informação aqui. Foram publicados por diversas editoras e eu acho que a última a publicar aqui foi a editora Alfaguara, uns 10 anos atrás, tá? Eu preciso começar a correr atrás desse detetive que tem histórias aí que se passam da década de 50 para trás, então muito me interessa ainda mais ver o que influenciou o Michael Connelly, tá certo? Bom, galera, como eu já comentei mais um pouquinho antes, a principal série do autor é Harry Bosch, foi os livros que ele começou a lançar primeiro, e o Harry Bosch até é engraçado, né? Ele tem esse nome, o nome oficial dele é Hieronymus Bosch, que é o nome de um artista, certo? Que pintava quadros, e ele fazia alguns quadros muito caóticos, e principalmente colocando aí o embate entre a ordem, o caos, o bem e o mal. E o Michael Connelly disse que ele escolheu esse nome não só porque ele trabalhava em um local que tinha quadros desse autor, né? Como o estilo do quadro era algo que ele queria colocar nesse personagem. Esse personagem andando ali na linha tênue entre a ordem e o caos, numa Los Angeles um pouco mais caótica, e o Bosch tentando ser a ordem nesse meio, tá? Então por isso até a curiosidade desse nome. O Harry Bosch também é um desses personagens, né, galera? Que ele é um policial turrão, ele é um daqueles policial hard-boiled detectives, dos policiais turrões mais sérios, meio estoicos, uma pitadinha de noir, apesar do livro ser sempre narrado, né, em terceira pessoa. Ele vai estar sempre ali pelas entranhas de Los Angeles, ele vai sempre estar andando ali no limite entre o certo e errado da lei, ele vai fazer algumas coisas até mesmo fora da lei para resolver os seus casos. Ele é uma pessoa, por vezes, calma, mas que tem as suas explosões emotivas, principalmente levadas para raiva e um pouquinho para autodestruição. É um cara que adora jazz, que adora blues,
que adora seu whisky e que ele tem um lema que o persegue a série inteira, tanto nos livros quanto na TV, que é Everybody Counts or Nobody Counts. Todo mundo conta, todo mundo importa, ou ninguém conta, ou ninguém importa. Não importa se o caso é sobre uma pessoa extremamente pobre, uma prostituta jogada num beco, num lixão, como sua mãe foi, ou se nós estamos falando aqui da primeira-dama, do presidente dos Estados Unidos. Todos os casos serão tratados com a mesma relevância, importância e dedicação, tá certo? O primeiro livro se chama The Black Echo. Eu tenho aqui nesta versãozinha em inglês. Essa edição aqui é uma daquelas que os americanos chamam de ônibus. O pessoal do quadrinho já está acostumado com esse termo. Eu gostaria de ver mais livros saindo assim no Brasil, tá? Elric, por exemplo, do Pipoca Nanquim, saiu no formato ônibus, porque tem 4 livros compilados em um só. E aqui nós temos os 3 primeiros livros da série, tá? Então a primeira é The Black Echo, e é uma história aqui que eu já estou finalizando ela, tá? Eu tô lendo ela em inglês bem devagarzinho. E é engraçado porque é uma história que mexe muito com o passado do Bosch, porque o Bosch, ele é um veterano do Vietnã, ele era um rato de túnel. Rato de túnel, para quem não conhece, eram soldados que durante a Guerra do Vietnã entravam nos túneis feitos pelos vietnamitas, tá? E essa profissão tinha uma alta taxa de mortalidade, porque você está entrando num local escuro, que você desconhece os caminhos, cheio de armadilhas, é uma viradinha, você dá de cara com um vietnamita que vai te matar. Então o Bosch, além de ele ser um veterano do Vietnã, ele é um veterano de rato de túnel. E aqui nesse caso, esse primeiro livro aqui, o interessante é que a inspiração para ele fazer esse livro veio justamente trabalhando num caso real, tá? Que aconteceu lá em Los Angeles, onde algumas pessoas tentaram assaltar um banco criando um túnel, e se eu não me engano, algumas dessas pessoas que fizeram esses túneis eram também ratos de túneis no Vietnã. E aqui o Bosch, sendo um rato de túnel, vai investigar também um roubo a um desses bancos, que vai ter depois uma série de outras repercussões. Ele só chega nesse túnel porque um outro rato de túnel, que nem ele, um veterano também, é encontrado morto longe dali. Mas logo uma coisa vai ligando a outra, e o Bosch ele fica muito curioso para saber, né, prevendo como essa relação, né, de como ele se sucedeu na vida e como esse outro cara acabou se sucedendo na vida também, né? Então essa é a história do primeiro volume. O segundo volume é The Black Ice. Aqui nós já vamos ter uma história com um narcotráfico. Black Ice é uma droga fictícia que o Michael Connelly inventou e ela vai se repetir ao longo de outros livros, tá? Mas nesse caso aqui, um oficial da Narcóticos vai ser encontrado morto e a investigação vai fazer o Bosch até cruzar a fronteira com o México, tá? Esse livrinho aqui é muito legal, ó, porque nós temos aqui essa sobrecapa, né? Que ela abre toda aqui bonitinha. Acho que foram lançados uns 5 volumes desse lá, tá? Então os 15 primeiros livros estão compilados em ônibus lá nos Estados Unidos também. E galera, nossa, tem uma diagramação muito gostosa. O livro é levinho, abre gostosinho de se ler. E aí nós temos aqui 3 histórias, né? Mas é isso. Bora então. A terceira história nesse livro já saiu no Brasil, então eu vou mostrar a versão brasileira para vocês. Bom, e por que aqui no Brasil começou a lançar a partir do terceiro livro, né? Porque o terceiro livro foi o que de fato estourou o nome do Michael Connelly, né? O primeiro livro aqui já ganhou prêmio, se eu não me engano. Vou deixar essa informação corretinha aqui. Mas o que realmente estourou o autor foi o terceiro livro, A Loira de Concreto, que já tem resenha aqui no canal. O segundo vídeo do canal é sobre este livro aqui. E esse livro aqui estourou porque o então presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, foi flagrado com esse livro aqui andando por aí. E ele estava naquela época em todas as polêmicas com a Hillary Clinton, com a Monica Lewinsky. A Hillary Clinton é uma blonde, o livro se chama The Concrete Blonde. Tudo isso, os jornais foram fazendo as conexões, as piadas, e o livro do Michael Connelly estourou, tá? Chegou rapidinho aqui no Brasil, e é a partir daqui que a gente vai ter Michael Connelly no Brasil, tá certo? Vai começar como se fosse um thriller de tribunal, na verdade, né? Harry Bosch ele já está sendo julgado ali por algumas coisas que aconteceram no passado, porque a viúva de um assassino em série está acusando o Bosch de ter matado a pessoa errada, tá? E, para piorar, um novo assassinato acontece nos mesmos moldes desse assassino em série que o Bosch matou no passado. Então ele acredita firmemente que ele matou a pessoa certa. Mas a acusação da viúva agora e o surgimento deste novo corpo e demais
colocam o Bosch muito em dúvida sobre tudo que está acontecendo, tá certo? Excelente história, já tem resenha no canal, vão lá conferir. O quarto livro também é mais um da série Harry Bosch e estamos falando de O Último Coiote. Aqui é o primeiro livro, como eu já disse, né, que o Michael Connelly escreve integralmente como escritor, e aqui a gente vai ter então uma história onde o Bosch ele teve um pequeno surto de raiva contra seu comandante, o agrediu, está suspenso, está passando por entrevistas psicológicas constantes. A psicóloga aqui é a segunda personagem principal desse livro. As conversas dos dois são interessantíssimas, te prendem para valer. Também já tem resenha no canal, vão lá conferir. E aqui o Bosch, então, ele começa a mexer, o principal, né? Ele vai usar essa suspensão dele para começar a mexer com o caso da mãe dele. Porque a mãe do Bosch era uma prostituta lá em Los Angeles, morreu quando ele era muito novo e o assassino dela nunca foi descoberto quem que era. Tá? O corpo dela foi achado num beco dentro de um lixão e ficou por isso mesmo, tá? E a partir daí o Harry Bosch, já desde pequeno, ele foi mandado para diversas casas de jovens, né, para ser adotado aqui e ali. Então ele teve uma vida muito difícil. E ele vai então buscar quem é o assassino da mãe dele, começa a mexer com algumas pessoas grandes no meio de tudo isso daqui, tá? Eu vou repetir aqui o que eu disse na minha resenha, seja na série de TV, seja nos poucos livros que eu li do Harry Bosch, eu nunca vi o Harry Bosch tão quebrado e desesperado quanto nesse livro aqui, tá? Vai lá conferir minha resenha também. Depois disso, o quinto livro lançado para Michael Connelly é o primeiro com um outro personagem. Nós estamos falando aqui do jornalista Jerry McAvoy. E o que aconteceu aqui nesta série, neste livro chamado O Poeta, que tem duas publicações aqui no Brasil, tá? Tanto pela Record na Coleção Negra quanto pela editora Bestseller, se eu não me engano. O que acontece aqui então é que o irmão desse jornalista é um policial que né? Vocês já entenderam, não pode ficar falando esse tipo de coisa aqui, coisa chata isso, mas não pode. E começando a dar uma olhadinha ali nas coisas que aconteceram com o irmão dele, não acreditando que o irmão dele fez isso, ele começa a ver que diversos outros policiais também do mesmo modo que o irmão dele. E ele começa a ficar curioso, ele começa a investigar e ele começa a perceber que na verdade se trata de um assassino em série. E em todos esses casos, o assassino deixou trechos de poetas do Edgar Allan Poe, por isso ele recebe então o nome de O Poeta. E então ele começa a investigar tudo isso e vai fazer uma cruzada contra esse serial killer. História interessantíssima. Se você encontrar esse livro por aí, pegue, é o próximo que eu vou ler, porque eu estou lendo na ordem de publicação e dizem ser um dos melhores do Michael Connelly, tá? E esse aqui passa a ser um personagem recorrente em alguns livros, tá certo? Então tá aí O Poeta do Michael Connelly com Jack McAvoy. Ah, só uma coisa, tem um blurb do Stephen King aqui, que é Stephen King, né, arroz de festa nos blurbs, né? Tá sempre lá, tá sempre presente. Mas o blurb dele aqui é um blurb grandinho, tá? E bem interessante, olha só o que ele fala. Após anos lendo os livros de Ellery Queen, não conheço. John D. MacDonald, também não conheço. Elmore Leonard, conheço. Nagail Marsh e Ruth Handel, também não conheço esses dois, já vou anotar para ir atrás, certo? Entre outros, muito raramente nos surpreendemos, porém, fiquei surpreso com O Poeta e também chocado. A história vai muito além do simples mistério, mas mesmo assim, Michael Connelly respeitou bastante as normas de lógicas rigorosas da narrativa do gênero. O resultado é um romance denso e bem elaborado que merece ser lido 2 ou mais vezes. Mestre King, que já não tá mais tão mestre assim. O próximo livro do autor volta então para a série do Harry Bosch com O Último Blefe, o livro mais difícil de achar hoje em dia, tá? Esse e os dois primeiros aqui também são os mais difíceis de achar e tem um pessoal superfaturando as edições da Coleção Negra, tá? Coleção Negra que está se valorizando como um todo, então fiquem espertos. Aqui então a gente vai ter um caso de um produtor de cinema de Hollywood que vai ser morto, encontrado dentro do bagageiro de um carro, do porta-malas de um carro, e o Harry Bosch e o departamento de polícia não encontram mais nenhumas pistas. Mas o Harry Bosch é teimoso, ele começa a conversar com a mulher do produtor e de repente ele começa a ver uma conexão entre Hollywood e Las Vegas e vai até a cidade do pecado para fazer essa investigação, tá certo? Tanto é que vocês podem ver que na capa tá ali escrito cassino, tem todas umas coisinhas de cassinos lá embaixo também. Este é o 6º livro de Michael Connelly, não percam as contas. Eu devo ter falado, né? Harry Bosch
Se eu não falei, vou repetir aqui agora. Harry Bosch, então, ele é um detetive de Las Vegas, tá certo? Ele trabalha especificamente na divisão de Hollywood, que é considerada uma das mais problemáticas, mais atrasadas, mais atribuladas da cidade, tá? O 7º livro do Michael Connelly é, então, de mais um personagem inédito. Dessa vez nós estamos falando de Dívida de Sangue. Aqui nós seremos introduzidos ao personagem Terry McLeod, que é um agente do FBI já aposentado, tá, galera? E o que vai acontecer aqui? Como está bem mostrado na capa, ele vai receber a doação de um coração de uma garota. E esse coração, logo depois ele descobre que só veio até ele porque essa garota foi assassinada a sangue frio. E ele começa a ficar encucado com isso. E ele fala, não, eu preciso salvar ela de algum jeito, né? Salvar aqui entre aspas, né? Resolver esse caso. E então ele começa a conversar com a irmã da vítima e vai se enredar em todos os mistérios desse assassinato, tá? Então a gente tem aqui um cara já aposentado fazendo a sua investigação também lá em Los Angeles, tá? Olha o que diz o finalzinho da sinopse aqui, tá? Com a ajuda da irmã da vítima, ele envereda por um labirinto de homicídios não elucidados que o leva a uma assombrosa descoberta. Vamos então para o 8º livro do autor. Nós estamos falando agora de O Voo dos Anjos. O Voo dos Anjos, que vai pegar aí um fato real. Aliás, o Michael Connelly faz muito isso também, tá? Diversos dos seus livros vão pegar, às vezes, alguns eventos reais e vão incluí-los na história do Harry Bosch. E o Harry Bosch, ele vai envelhecendo conforme os livros vão passando, tá? Isso era importante ter sido citado. Tanto é que ele começa lá nos anos 90, já nos seus 40 e poucos anos, e hoje em dia ele já está aí, já com mais de 70, querendo se aposentar, certo? Eu vou passar essa ordem cronológica das fases da vida do Michael Connelly também mais ao final. Do Michael Connelly não, do Harry Bosch mais ao final, tá? Então aqui ele vai pegar, se inspirado ali nos eventos que aconteceram em Los Angeles, quando um jovem negro foi brutalmente espancado pela polícia. Ele já estava rendido, mas continuou sendo espancado. Isso gerou violentos protestos lá em Los Angeles, tá? Los Angeles, vira e mexe, tem esses protestos desencadeados por questões raciais. A gente teve até recentemente aí o George Floyd. E aqui, então, ele vai se inspirar num caso muito parecido. Por quê? Porque depois desse assassinato vai ter um advogado que ele vai começar a ficar muito proeminente defendendo ou criando casos assim. Ele começa a ficar até meio polêmico. E aí, com o assassinato dele, para evitar uma nova explosão de protestos, um novo caso racial desse jeito, Harry Bosch vai ter que investigar isso no menor espaço de tempo possível. E olha só que esse aqui é um dos casos que a gente vale a pena dar uma conferida na sinopse. Ó. Depois dos violentos conflitos raciais que tomaram as ruas de Los Angeles, após a absolvição dos policiais que espancaram Rodney King, a cidade passou a viver em temor permanente de novos tumultos. Aproveitando este clima, o advogado Howard Elias tornou-se uma celebridade ao defender minorias de abusos policiais. Com isso, conseguiu a inimizade de todo o departamento de polícia. Quando Elias é encontrado assassinado, o caos parece iminente. Algo deve ser feito rapidamente para evitar novos tumultos. Para isso, encarregam o detetive Harry Bosch do caso, mas impõem a ele uma equipe da qual desconfia. Mesmo assim, Bosch avança nas investigações até descobrir fatos que incomodam seus superiores. O caso apresenta então um dilema. O que é mais importante, descobrir a verdade e punir os culpados, ou evitar um novo banho de sangue nas ruas de Los Angeles, mesmo que para isso seja necessário esconder os fatos? Então Bosch vai se encontrar aí numa encruzilhada. Por exemplo, voltando só um pouquinho na questão aqui de fatos reais, o último livro que eu li, o 4º, o Bosch vai ser bastante afetado também pelos terremotos que aconteceram em Los Angeles um ano antes, tá? Então ele vai sempre fazer essas conexões, muito interessante. Já o nosso 9º livro é o que eu mais quero ler de todos aqui até agora, tá? Eu quero muito passar por todos esses livros aqui logo, não só porque espero boas histórias, mas porque eu quero chegar especificamente nesse, que é Mais Escuro que a Noite, outra publicaçãozinha aí da Coleção Negra, publicaçãozinha, caramba. Olha, aqui vai ser muito legal, porque é o primeiro livro que o Harry Bosch vai fazer conexões entre seus personagens, tá? Então aqui, e também é um livro que ele vai fazer referência a outro caso de um livro anterior, no caso, ao caso aqui de A Loira de Concreto. Porque o que acontece aqui em A Loira de Concreto, né? Tem a morte de uma nova prostituta, e o Bosch ele tem aquele relapso de raiva dele, aquele estouro de raiva dele,
justamente porque o seu superior estragou a investigação desse cara e esse cara sai livre. Algumas outras coisas vão acontecer ali no meio, tá? E de repente, alguém ligado a esse caso vai aparecer morto aqui e o Harry Bosch vai passar a ser o principal suspeito desse assassinato. E quem vai começar a investigar esse assassinato? Ninguém mais, ninguém menos que Terry McCleb. O ex-agente do FBI vai começar a investigar o Bosch desse possível assassinato, enquanto o Bosch corre contra o tempo para investigar não só esse assassinato, mas também alguns outros assuntos. Então é o primeiro crossover que nós temos aqui em Mais Escuro que a Noite, e nós temos aqui dois detetives, um meio que se investigando o outro nesse jogo de gato e rato, além dessa conexão com o caso passado, tá? Então aqui é um que eu estou esperando bastante coisa. Além disso, o nosso querido jornalista Jack McAvoy também faz pequenas aparições aqui. Muito interessado em ler este livrinho aqui, tá? Vamos à sinopse, ó, rapidão. Eu falei que não ia ler sinopse e tô lendo, né? Michael Connelly fez algo raro entre os autores policiais. Criou dois grandes agentes, Harry Bosch e Terry McCleb. Em Mais Escuro que a Noite, Connelly reúne suas duas criações em um romance ontológico. Coloca McCleb, agora aposentado, na investigação de um assassinato, cujo principal suspeito é Bosch. Uma situação difícil conduzida em uma trama inesquecível de final eletrizante. Tá certo? Então eu quero muito chegar até esse livro aqui o quanto antes. Até porque esse aqui vai se tornar a base para todos os crossovers depois que o Michael Connelly vai fazer, tá? Praticamente todos os livros deles a partir daqui vai ter esse crossover de personagens. O próximo livro, eu já perdi a conta, é o Cidade dos Ossos. Eu gosto dessa capa aqui. Mais uma publicação da Record na sua série da Companhia Negra. Da Coleção Negra, tá? O caso aqui é o caso até que abre a série de TV do Bosch, tá? Porque um cachorro vai desenterrar aí os ossos de um garoto morto há 20 anos. E o Bosch estava de plantão no momento e ele vai começar a fazer essa investigação. A investigação tá lenta, esses casos antigos demoram, são de difíceis solução, e de repente tinha um pedófilo, confesso, julgado, eles sabem que mora ali na área, e o Bosch e a equipe dele vão até conversar com esse cara e logo depois esse cara se mata. Então, para a polícia, esse cara meio que confessou o assassinato. Só que o Harry Bosch começa a perceber que tem algo estranho e ele fala, não é isso. E contra as ordens dos seus superiores, ele começa a investigar o que de fato está acontecendo, tá? Então aí um livro sobre a teimosia do Bosch e sobre o Bosch simpatizando demais com coisas que acontecem com crianças, porque ele também passou por muitas dificuldades quando ele era criança, né? Com toda a história da mãe dele. Tá certo? Então tá aí, Cidade dos Ossos. O próximo livro é mais um fora da série Harry Bosch, mas dessa vez ele não pertence a uma outra série, tá? É um livro de volume único, solto, então se você encontrar por aí também pode ler. Aliás, qualquer um desses livros você pode pegar e ler, tá? Encontre, leia, experimente, goste, que eu tenho certeza que você vai gostar e vá atrás dos próximos. Esse aqui eu só quero dizer que ele não está relacionado com nenhuma outra coisa, tá? Estamos falando então de Chamada Perdida. Aqui a gente vai ter a história de um cara do meio tecnológico, né? Que ele vai estar se separando da mulher dele e de repente começam a chegar diversas mensagens na caixa eletrônica dele falando de uma tal de Lily. E não para de chegar essas mensagens, só que logo ele vai começar a ficar curioso, começar a mexer nisso daí, ele vai perceber que essa Lily está desaparecida e que pessoas muito poderosas e muitos homens têm interesse nela, né? Então ele começa a fazer essa investigação por conta própria. Então tá aqui, Chamada Perdida, de Michael Connelly. No nosso próximo livro a gente volta para o personagem Harry Bosch, mas o nome aí com Perdida no título, estamos falando de Luz Perdida. Aqui então o Bosch já muda um pouquinho de fase, ele está desiludido com a polícia de Los Angeles e ele resolve se aposentar. Só que todo policial está acostumado com a vida de aventuras, digamos assim, né? Não consegue ficar parado e começa a trabalhar como investigador particular. E ele vai pegar o caso de uma mulher que foi assassinada, uma produtora aí de filmes foi assassinada e seguida de um roubo de 2 milhões de dólares. Esse caso está em aberto até hoje e o Bosch começa a investigar tudo isso, tá? De repente, ele começa a perceber até mesmo ligações com agentes terroristas internacionais e nós estamos falando aqui de um livro já pós 11 de setembro, tá? Então parece interessantíssimo isso daqui, Harry Bosch como detetive particular e terroristas internacionais. O próximo livro, galera, é mais um desses que eu quero chegar muito nele quanto antes. E é um desses que eu talvez não recomendo muito você ler
ele de primeira vez, né, assim como o Mais Escuro que a Noite, porque ele é mais um desses livros que tem ligações. E até se eu falar muito sobre ele, eu vou dar alguns spoilers. Mas estamos falando de Correntezas da Maldade. Aqui o Bosch continua aposentado, sua filhinha média de 5 anos já começa a se fazer mais presente nas histórias, e aqui ele vai, um colega dele vai morrer, um colega dele investigador também, não vou dizer quem, porque pode ser spoiler, e então a viúva desse colega dele vai chamar ele, vai pedir ajuda dele para investigar o caso. Além disso, uma agente do FBI, que é outra personagem, que é uma personagem secundária recorrente em todos os livros do Michael Connelly, chamada Rachel Whaling, também vai falar com o Bosch, olha, esse assassino aqui lá de trás meio que voltou. E é um livro que vai fazer conexões com outros que já passaram, tanto do Harry Bosch quanto do Jack McAvoy aqui no O Poeta, tá? Então tá aí, não vou dizer mais muita coisa, mas tá aqui então, Correntezas da Maldade. Se vocês encontrarem, peguem, tá? Porque ele tá começando a ficar raro. Todos esses livros da Record estão começando a ficar raros, mas tenham isso em mente. Se você pegar ele, tentem ler O Poeta antes, tentem ler também Mais Escuro que a Noite, tentem ler Dívida de Sangue, tentem fazer todas essas leituras antes de ler Correntezas da Maldade. Se bem que dá pra você ler sozinho, mas entendeu, você vai aproveitar melhor. Essas coisas você sempre aproveita melhor se você tem conhecimento prévio antes das histórias, né? O próximo livro que a gente vai comentar aqui é mais um do Harry Bosch, nós estamos falando de Morte Proibida. Aqui nós vamos ter então o Harry Bosch voltando para o departamento de polícia, e dessa vez ele vai assumir então o departamento de casos não resolvidos, casos em aberto já arquivados, mas não resolvidos. E o primeiro caso dele vai ser investigar a morte de um garoto de 16 anos que morreu em 1988, tá? E é um caso aqui muito provavelmente envolvendo questões raciais. Então temos Morte Proibida, e é um daqueles casos que afetam demais a polícia de Los Angeles, né? Porque sempre que tem esses casos raciais, tem esses problemas com as revoltas, além de todo o problema racial inerente nele, né? E é um daqueles casos que envergonham a polícia, que deixam a população indignada, tá? Então o Bosch vai começar a mexer neste vespeiro. E agora o nosso próximo livro, acho que é o 15º ou 16º do autor, é um novo personagem que também tem adaptação não só para filme quanto para TV. Estamos falando de O Poder e a Lei. O personagem novo dele aqui é o Mickey Haller. É um advogado criminal, tá certo, galera? Então aqui, esse livro também saiu no Brasil com outro nome, chamado Advogado de Porta de Cadeia. A imagem vai aparecer logo logo. Então aqui eu vou ler a sinopse para vocês para introduzir este personagem, tá certo? Michael Haller, ou Mickey Haller, é um advogado diferente. Seu escritório é o banco traseiro de um sedã Lincoln, no qual ele roda Los Angeles visitando tribunais e farejando novas oportunidades para elevar seus honorários. Seu nome está estampado nas páginas amarelas. Seu telefone está espalhado pelas mais perigosas áreas da cidade. Quando ele é escolhido para defender Louis Rollet, um jovem playboy de Beverly Hills detido por tentativa de estupro e agressão contra a prostituta Regina Campos, acredita estar diante do caso mais fácil e rentável de sua carreira. Mas a morte de alguém muito próximo o leva a se defrontar com o mal em sua forma mais assustadora. Porque aqui, galera, então o Mickey Haller ele não vai simplesmente ser um advogado criminal de defesa. Ele tem toda uma equipe por trás dele, né? Entre eles, aí, se eu não me engano, duas de suas ex-esposas. Uma das suas ex-esposas é promotora de justiça, então às vezes vamos ter embates entre eles. E a outra sua ex-esposa sua é sua secretária, tá? Então, o Mickey Haller tem aí uma vida cheia de confusões. E ele também tem um lema, né? Ele, apesar de ser advogado criminal, espalhar todas as coisas dele por aí para tentar angariar clientes, ele só pega esses clientes quando, após uma série de entrevistas e conversas com esse cliente, ele se convence de que o cara é realmente inocente, tá? Só que às vezes ele vai errar nessa convicção dele e a gente vai ter altas aventuras por aqui, tá? O meu colega lá do Justiça Literária fez um vídeo muito legal sobre a série, sobre o livro do Mickey Haller, tá? Vou deixar o link aí na descrição, vocês estão vendo a capa do vídeo por aqui. Nosso próximo livro, essa pilha tá ficando grande, a gente volta para Harry fucking Bosch e nós vamos falar então de Echo Park. Aqui então as publicações já começam a sair pela editora Suma, tá? O Poder e a Lei aqui foi o último então que saiu aí pela Record. Então aqui nós vamos ter um caso antigo do Bosch voltando à tona, um caso que ele não conseguiu resolver,
e de repente aparece um cara aí confessando esse crime, um crime bem bárbaro, um crime bem brutal, e o Bosch vai falar, tem coisa errada aí, e ele vai começar a remexer em tudo que estava acontecendo, tá? Dizem ser um dos melhores livros do Harry Bosch. E aqui a gente tem não só novamente a presença da Rachel Whaling, essa agente do FBI, como a gente também vai ter a presença de Mickey Haller. Pois é, já começam os crossovers a ficarem mais intensos aqui, tá? O nosso próximo livro é mais um do Harry Bosch, nós estamos falando então de O Mirante. Aqui, Harry Bosch vai estar numa nova divisão da polícia de Los Angeles, né? A Delegacia Especial de Homicídios de Los Angeles, que vai pegar casos mais complicados e mais graves de homicídios. E aqui então a gente vai ter essa investigação com um homicídio que eles começam a ver que pode estar envolvido com um caso de terrorismo. O Bosch também vai se deparar aí com uma quantidade, que eu falo aqui, uma grande quantidade de Césio 137, e por causa de tudo isso ele vai ter que trabalhar com o FBI, vai ter que trabalhar aí com uma ex-amante dele. Quem será que é, né? Quem será que é essa agente do FBI que eu tô falando aqui, que vira e mexe aparece em outros livros? Já citei o nome dela aqui, estamos falando da Rachel Whaling. Spoilers, ele vai ter um casinho com ela brevemente, tá certo? Então tá aqui O Mirante. Nosso próximo livro, agora a gente volta para o advogado Mickey Haller. Estamos falando de O Veredito de Chumbo. Aqui, galera, é um que eu vou ler a sinopse para vocês porque é muito legal, porque também tem a presença a primeira presença de Harry Bosch no livro do Mickey Haller, tá? Depois de 2 anos muito difíceis, o advogado Mickey Haller finalmente vê se apresentar, ainda que de forma amarga, a oportunidade de uma volta por cima. Com o assassinato de seu antigo colega de trabalho Jerry Vincent, Haller herda um caso de extrema importância. A defesa de Walter Elliot, o cabeça de um grande estúdio de cinema, acusado de matar a esposa e o amante dela. Os holofotes são garantidos, bem como o reconhecimento em caso de êxito. A contrapartida é o risco, pois Haller logo percebe que herdou também a inimizade do assassino do Vincent, e que pode muito bem se tornar sua próxima vítima. É quando entra no jogo o detetive Harry fucking Bosch, fucking não tá aqui não, tá? Da polícia de Los Angeles. Determinado a capturar o assassino, ele, assim como Haller, abraça a oportunidade que surge à sua frente. Bosch sabe que o advogado é uma isca perfeita para que alcance seu objetivo e, mesmo procurando protegê-lo, não hesita em lançar mão dela. No entanto, e apesar da convivência inicial marcada pela desconfiança mútua, os dois homens logo perceberão que têm de se ajudar se quiserem atingir o que pretendem. Assim, nasce a parceria entre 2 dos personagens mais queridos de Michael Connelly. Aí está então O Veredito de Chumbo, livro 2 do Mickey Haller. Nosso próximo livro então vai ser aqui mais um de um outro personagem do Harry Bosch. Estamos falando de Jack McAvoy, o jornalista, agora com o livro O Espantalho. Aqui então Jack McAvoy já está perto da aposentadoria, mas ele quer sair fazendo uma grande reportagem e, consequentemente, também treinando sua substituta, Angela Cook. E nisso ele vai começar a investigar a história de um garoto, que ele quer ver então como esse garoto foi levado ao mundo do crime, né? Ele quer fazer uma reportagem grandiosa desse tipo, só que ele mente para a mãe desse garoto falando assim, não, a gente está investigando a possibilidade dele ser inocente, para conseguir acesso, né? Para estar ajudando. E nisso, ele e a substituta dele começam a investigar, começam a falar, realmente, aparentemente, ele confessou um assassinato que não era dele, e nisso os dois vão começar a se embrenhar num caso investigativo muito maior do que eles imaginavam. Então aqui está O Espantalho, mais um livro do personagem Jack McAvoy. Onde que tá? Aqui. Tá tendo mais espaço aqui na mesa, caralho. Nosso próximo livro, voltamos a então Harry Bosch com 9 Dragões. E olha, é o segundo livro internacional de Harry Bosch, porque a gente já viu lá no segundo livro, que não saiu aqui no Brasil, que ele cruzou a fronteira para o México, e aqui novamente ele vai até Hong Kong. O que vai acontecer então? O Harry Bosch aqui ele vai estar investigando o caso do assassinato de um chinês, dono de uma lojinha lá no bairro chinês de Los Angeles, e com a ajuda de um policial local, descendente de chineses também, ele começa a perceber que tem algo maior nisso tudo. Por estar remexendo em muita coisa, ele vai receber aí uma ligação e algumas imagens perturbadoras, tá? A ex-mulher do Harry Bosch está morando em Hong Kong e está lá com a sua filha, Mary. E de repente ele recebe imagens das duas sequestradas e a polícia local de Hong Kong
não está fazendo nada para resolver esse caso. Lógico que Harry Bosch vai até lá. Um livro que vai contar aqui com a ajuda então também de Mickey Haller e James McAvoy, que a gente acabou de ver em O Espantalho. Mais uma trama internacional com Harry fucking Bosch, puto da vida para resgatar a filha dele. Os nossos próximos 2 livros são do personagem Mickey Haller, tá? E aqui então a gente vai para o livro chamado Reviravolta. Aqui é o primeiro caso onde o Mickey Haller está trabalhando como promotor de justiça, então ele não é mais um advogado de defesa, ele é um advogado de acusação. O que vai acontecer aqui é que um suspeito de um crime bárbaro de estupro, alguns anos atrás, 20 anos atrás, se eu não me engano, é isso mesmo? Melissa Lente, de 12 anos, foi estuprada e assassinada, seu corpo abandonado. Jason Jessup, o acusado original, agora ele tem em mãos DNA que pode provar que não foi ele que fez esse caso, tá? Só que o Mickey Haller agora, como dito, ele é um promotor de acusação e ele tem que provar que esse cara tá mentindo. Só que o advogado desse cara é alguém muito habilidoso com a opinião pública, com a mídia. E Mickey Haller vai contar novamente com a ajuda de Harry fucking Bosch para tentar resolver esse caso de vez, tá? E continuar com Jason atrás das grades. Além do Harry Bosch, novamente teremos aqui a presença de Rachel Whaling. Nosso próximo livro também do Mickey Haller é A Quinta Testemunha. Aqui o Mickey Haller voltou já, depois de sua breve passagem como promotor, a trabalhar como advogado. Só que a área criminal está em baixa com a crise financeira, né? Advogados criminais são caríssimos. E ele começa a atuar então em casos imobiliários, principalmente de despejo. E aqui uma das suas clientes, que está ali brigando com uma grande imobiliária, né, uma grande dessas imobiliárias que saem comprando diversas coisas para derrubar tudo e fazer empreendimentos gigantescos, ele começa então a defender essa mulher quando ela é acusada de assassinato. Então aqui ele vai ter esses 2 casos em mão, né, um caso imobiliário, um caso de assassinato envolvendo a mesma mulher e talvez tudo esteja misturado, pois essa mulher que ele começa a defender não é lá a flor que se cheire, tá certo? Então temos aqui A Quinta Testemunha. O próximo livro a gente volta então para o Harry Bosch e parece ser frenético, tá? Porque lembrando, Bosch ainda está na seção de casos arquivados mas em aberto. Estamos falando de A Queda. E aqui o Bosch vai começar a receber umas provas de um caso de 1989, uma prova em DNA, mas esse DNA é de um garoto de apenas 29 anos. Então teria sido ele uma criança assassina, né? Então o Bosch vai começar a mexer com esse caso. E, ao mesmo tempo, filho do vereador Irv Arvin. Irv Arvin é um personagem secundário importantíssimo ao longo de toda a trama aqui, tá? Ele é um inspetor de polícia, ele é um chefão dos chefões da polícia de Los Angeles. Aqui ele está como vereador e alguém empurrou seu filho da janela, mas muitos acreditam que o filho dele se desviveu. Então Harry Bosch, de repente, vai ficar com esses 2 casos na sua mão, porque o Irving vai exigir que o Bosch participe dessa investigação, né? E de repente ele começa a mexer nessa trama política de um lado e com esse assassino em série silencioso do outro, com esse caso aí de 1989 e esse garoto. Parece muito legal. A Queda de Harry Bosch. Temos participação de Mickey Haller aqui também, tá? O próximo caso parece ser muito interessante porque lida com crimes de guerra. Nós estamos falando então de A Caixa Preta, mais um livro de Harry Bosch, que eu já perdi a conta. E aqui, Harry Bosch então vai resolver um caso de um caso até que ele participou lá de 1992. Então a gente volta muito para trás, pois uma fotojornalista foi morta durante intensos protestos que estavam acontecendo ali na época. O caso ficou sem solução, até mesmo por toda a correria e a atribulação que estava acontecendo na polícia, né? Então coisas vão acontecer que vão levar Bosch de volta a essa investigação. E enquanto ele faz essa investigação, ele começa a desvendar o passado dessa fotojornalista, e ela trabalhou muito em guerras, então ela está envolvida com alguns... Não envolvida, né? Ela pode ter provas para alguns casos de crimes de guerra do passado, e Bosch também vai passar a correr risco de vida aqui, tá? Então, A Caixa Preta. Mais um livro com a participação da agente do FBI, Rachel Whaling. Lembrando, tá? A Rachel é uma personagem secundária, ela não tem livros próprios, tá? O próximo livro é mais um do Mickey Haller, e dessa vez nós estamos falando de Deuses da Culpa. Aqui Mickey Haller vai receber uma mensagem falando: me liga urgente, 187. E o 187 é código para assassinato, tá? Então ele começa a querer defender essa cliente dele, essa nova cliente dele, que na verdade
é uma ex-cliente dele, que vai ser assassinada. Então ele vai começar no meio dessa investigação a descobrir que ela pode ter sido assassinada por algo que ele fez para ajudar ela no passado. Então é uma prostituta que ele tinha ajudado ela a deixar essa vida de prostituição, mas ela estava de volta à cidade e se prostituindo novamente, pede ajuda dele e é morta. Então ele vai começar a defender este caso de sua ex-cliente e vai contar aqui com a ajuda de Harry fucking Bosch. Este aqui, infelizmente, é o último livro de Mickey Haller que saiu no Brasil. O próximo livro aqui é o último lançado pela editora Suma e também o último caso em que o Harry Bosch é o personagem principal, tá? Estamos falando de O Quarto em Chamas. Esse aqui até ele tá menorzinho porque ele saiu dentro daquela coleção Tag da editora Suma. E aqui então nós vamos ter o Harry Bosch ainda trabalhando com casos antigos e eu vou ler a sinopse para vocês, tá certo? Entre os casos não, porque esse aqui é bem curioso, tá? Entre os casos não resolvidos da polícia de Los Angeles, não é comum que a vítima morra uma década depois do crime. Como assim? Então, quando um homem falece em decorrência das complicações de uma bala perdida que o atingiu há 10 anos, o detetive Bosch é designado para trabalhar em um caso cujo cadáver é recente, mas as demais provas estão praticamente desaparecidas. Com sua nova parceira, a jovem detetive Lúcia Soto, Bosch precisa resolver um crime complexo, envolto em esquemas políticos. A partir da bala alojada na coluna da vítima, eles deverão desenterrar informações antigas e perigosas que revelam que talvez o tiroteio não tenha sido tão acidental quanto parecia ser. Neste novo thriller eletrizante, Michael Connelly mostra mais uma vez por que Harry Bosch é considerado pela crítica e pelos leitores um dos melhores personagens de ficção policial que não é mais publicado aqui no Brasil. Maldita editora Suma, maldita editora Trama, como vocês vão ver logo a seguir. Tá aí O Quarto em Chamas. E aqui ele tem novamente a ajuda de Rachel Whaley. O nosso próximo livro é o último que saiu em português aqui no Brasil, dessa vez pela editora Trama, e é um caso então que apresenta um novo personagem pra gente. Não é o primeiro livro desse personagem, tá? Na verdade é o quarto livro, mas é o único que a gente tem dela aqui até então. É a primeira personagem feminina investigadora do Michael Connelly. Estamos falando de Renée Ballard e o livro Cai à Noite em Hollywood. Então aqui, como é o primeiro livro dessa personagem, vamos ler a sinopse incompleto para vocês, tá? Ninguém consegue conter a euforia quando começa a contagem regressiva na véspera de Ano Novo em Hollywood. Em seu plantão noturno, a detetive Renée Ballard procura se abrigar enquanto aguarda a tradicional chuva de chumbo no fim do ano, né? A pessoa atirando as armas para cima, provocada pelos tiros para o ar em comemoração. Conforme vão surgindo os relatos sobre para-brisas quebrados e outros danos, Ballard recebe um chamado avisando que um homem foi fatalmente atingido por uma bala no meio de uma festa de rua lotada. Não demora muito para ela chegar à conclusão que esse projétil não poderia ter caído do céu. Suas suspeitas a levam a outro assassinato não resolvido, um caso investigado pelo detetive Harry fucking Bosch. Ballard e Bosch então se unem para descobrir a conexão entre um caso e outro. Porém, sempre devem se lembrar de manter os olhos bem abertos. Quem eles estão procurando pode ter permanecido em silêncio por muito tempo, mas sabe que os detetives estão vindo persegui-lo e fará de tudo para manter seus segredos, até mesmo matar novamente. Então tá aqui, Cai à Noite em Hollywood, primeiro livro então dessa detetive nova, Renée Ballard, e eu já não tenho mais onde colocar. Infelizmente, então, esses são todos os livros que saíram aqui no Brasil de Michael Connelly. Outros 15 livros do autor estão inéditos aqui no Brasil. Com o personagem Harry Bosch, nós temos inéditos, então, o primeiro e o segundo livro, né? The Black Echo e The Black Eyes. E depois os livros The Crossing, The Wrong Side of Goodbye e Two Kinds of Truth, que eu tenho aqui em inglês, que eu achei em um sebo por aí, tá certo? Do Mickey Haller, nós temos ainda inéditos aqui no Brasil The Law of Innocence, The Resurrection Walk e The Proving Ground, este deste ano de 2025. Do Jack McAvoy, nós temos ainda inédito Fair Warning, de 2020. E da Renée Ballard é um caso curioso, tá? Porque se você entra em diversas listas aí que colocam as séries do Michael Connelly, a maioria dos livros da Renée Ballard também estão como se fossem livros do Harry Bosch, tá? Não constam apenas como participação especial, como constam como sendo série dos dois personagens.
mas a maioria das pessoas que leem esses livros falam que eles são mais da Ballard, menos do Bosch. Então faltam a gente o livro de estreia dela, que se chama The Late Show, de 2017. Depois vem Dark Sacred Night, que é um desses com Harry Bosch. The Night Fire, também com Harry Bosch. Só aí vem o Cai à Noite em Hollywood. Depois nós temos The Desert Star, que também tem Harry Bosch. E por fim, The Waiting, de 2024. Um outro romance dele, inédito aqui pra gente, é mais um livro que não tem conexão com nada, né? Como aqui, nem Chamada Perdida. Um livro chamado Void Moon, lá de 2000. E neste ano de 2025, Michael Connelly, imparável, iniciou mais uma série dele, desta vez com um detetive que mora numa ilhazinha mais pacata, chamado Sargento Stillwell, Detetive Sargento Stillwell. Vai se chamar a série Catalina. Iniciou este ano, né, com Nightshade, e o ano que vem já está programado o lançamento de Ironwood. Esse personagem aparentemente vai fazer ligação com todos os outros aqui, porque no segundo volume já tem a participação da Renée Ballard, tá certo? Fora isso tudo, o personagem Harry Bosch aparece em alguns outros contos de autoria do Michael Connelly, mas apenas um desses contos chegou aqui no Brasil. Estamos falando de Cielo Azul, que saiu aqui nessa edição da Record, de contos policiais, chamado Mulheres Perigosas. E ó, é uma baita de uma edição. Olha só quem a gente tem aqui, hein? Ed McBain, Michael Connelly, Joyce Carol Oates, não sei quem que é, Walter Mosley, também já tem diversas publicações aqui na Coleção Negra, Laura Lippman, também famosíssima, Nelson DeMille, que também é famoso, tem um livro dele, famoso, Thomas H. Cook, o nome me é familiar, mas eu não lembro se tem alguma coisa por aqui, Andrew Klavan também tem publicação aqui, John Connelly tem publicações aqui, Lorenzo Carcaterra, não desconheço, J.A. Jens, também desconheço, Ian Rankin, tem 6 publicações do personagem principal dele aqui, o detetive Rebus, que se passa lá na Escócia. Temos aqui também Jerry J. caralho, vou deixar o nome aí, J. McLenerney. Temos ainda S.J. Rosan, a Anne Perry, famosa, Elmore fucking Leonard, e Jeffrey Deaver. Elmer Leonard criou diversas histórias de faroeste. Eu tenho uma aqui, ó, essa coleçãozinha dele aqui, ó, que saiu pela editora Rocco. Ele tem diversas histórias de faroeste e ele criou o personagem Raylan, criou aí a série Justificado de TV, tá, com o Timothy Olyphant. Excelente série, aliás, assistam. E o último autor que nós temos aqui, Jeffrey Deaver, escritor da série do Colecionador de Ossos, tá? Então o único conto do Michael Connelly que saiu aqui é um conto do Harry Bosch chamado Cielo Azul, que até aparece numa das adaptações. Além disso, Harry Bosch também aparece em livros escritos por outros autores. Olha só, nós temos 3 casos assim, tá? Ele aparece no livro Cons, Scams and Grifts, do Joe Goris. Ele aparece no livro Strange Bedfellows, da Paula L. Woods. E ele aparece em um outro livro que foi publicado aqui no Brasil, do Robert Craze. Robert Craze tem outras séries publicadas por aqui também. É um livro chamado O Último Detetive. Eu tenho esse livro, ele tem uma capa branca, mas infelizmente eu não consegui achar no meio da minha bagunça de várias caixas aqui, tá? Mas o Harry Bosch aparece nesse livro aí também. E um personagem do Robert Craze chamado Elvis Cole também aparece em um livro do Harry Bosch, que é o Luz Perdida. Deixa eu ver este aqui, ó. Eu fui certinho nele. Aparece então no Luz Perdida. Então nós temos esse crossover entre escritores, tá? Preciso ler alguma coisa do Robert Craze a qualquer momento. E por fim, tem um livro de contos que eu quero muito, mas muito, só tem em inglês, mas eu quero muito, vou tentar pegar o quanto antes, se chama Face Off. Aqui nós temos diversos autores colocando seus personagens principais para interagirem um com os outros, tá? E o Harry Bosch, ele vai interagir com ninguém menos que o personagem Kenzie Gennaro, do Dennis Lehane. Dennis Lehane, que tem sua própria série investigativa, né? Para quem não está ligando o nome do autor com alguma obra, estamos falando aí de Sobre Meninos e Lobos, A Queda, A Ilha do Medo e diversas outras histórias. O detetive dele começa aqui, ó. Começa aqui em Um Drink Antes da Guerra e ele está em Boston. Então não ficou claro para mim ainda se eles estão investigando um caso junto ou se eles estão um contra o outro, tá? Porque a sinopse do livro coloca face-off, né? Coloca Patrick Kenzie versus Harry Bosch in Red Eye.
co-escrito tanto pelo Dennis Lehane como pelo Michael Connelly. Eu falei que era a Gennaro aqui, mas na verdade é o Patrick Kenzie, tá? Então, Patrick Kenzie e Harry Bosch. O livro do Dennis Lehane em si, a série, é uma dupla de detetives, o Patrick Kenzie e a Enzi Gennaro. Então tá aí, eu gostaria muito desse livro. Olha só as outras coisas que tem aqui nesse livro, hein? Tem John Rebus versus o Roy Grace, personagens aí do Ian Rankin e do Peter James, que tem livros publicados aqui no Brasil. Acho que os dois têm 6 livros publicados aqui, todos dentro daquela... O do Ian Rankin sai dentro da coleção policial da Companhia das Letras, e o do Peter James acho que saiu na coleção negra. Ou estou confundindo... Não, eu estou confundindo Peter James com Peter Robson. Peter James não sei se tem livros aqui no Brasil, vou deixar essa informação aí. Temos também, ó, Lincoln Rhyme contra Lucas Davenport. Lincoln Rhymes é o personagem do colecionador de ossos do Jeffrey Deaver, tá? Temos também aqui Michael Quinn versus Ripperman Jack. Ripperman Jack eu mostrei para vocês, é um personagem do F. Paul Wilson, ele mexe com coisas sobrenaturais. Temos também aqui, ó, Cotton Malone versus Gray Pierce. São personagens aí do Steve Barry e do James Rollins. Ambos têm histórias aqui no Brasil. E por fim, olha esse outro aqui, ó, Jack Reacher versus Nick Heller, do Lee Child e de Joseph Finder. Joseph Finder para mim é um personagem inédito. Então isso aqui é muito curioso, tá? Desculpe esse parênteses grande aqui, mas eu quero muito achar esse livrinho para ir ler esses contos e treinar meu inglês também, tá certo? Então galera, ó, do livro 1 até o livro 8, o Harry Bosch trabalha como detetive na polícia de Los Angeles, mais especificamente na divisão de Hollywood. Já nos livros 9 e 10, ele está trabalhando como detetive particular. Já aqui nos livros 11 a 14, ele está trabalhando na divisão especial de homicídios, tá? Uma divisão superior que lida com casos de homicídios mais graves, tenebrosos e etc. Dos livros 15 ao 17, ele está trabalhando naquela unidade de casos arquivados, mas não resolvidos, tá certo? Do livro 18 em diante, ou o Bosch trabalha como detetive para casos de defesa no tribunal, né, como por exemplo o Mickey Haller, ou ele trabalha como, novamente, investigador particular. Então é isso, essas são as fases do Harry Bosch ao longo de seus livros. Então, ó, só para ficar claro aqui novamente, mostrei para vocês a ordem de leitura dos livros em publicação. Agora fica aqui a ordem de leitura entre cada personagem. Então estão aqui os do Harry Bosch, né? Temos aí então A Loira de Concreto, O Último Coiote, O Último Blefe, Voo dos Anjos, Mais Escuro que a Noite, Cidade dos Ossos, Luz Perdida, Correntezas da Maldade, Morte Proibida, Echo Park, O Mirante, 9 Dragões, A Queda, Caixa Preta e, por fim, Quarto em Chamas. Nós temos aí os livros soltos: Mulheres Perigosas, que tem um conto, Dívida de Sangue, livro do Terry McLeod, Chamada Perdida, romance solto. Temos os livros do Mickey Haller, que começam então com O Poder e a Lei, Veredito de Chumbo, Reviravolta, A Quinta Testemunha e Deuses da Culpa. Temos o único livro da René Ballard, Cai a Noite em Hollywood. Temos aqui os livros do Terry McLeod, que começa com O Poeta e depois O Espantalho, tá certo? Os livros do Michael Connelly receberam diversas adaptações, tá? Para 2 séries de TVs e um filme. Vamos começar então com um filme que foi dirigido... 2 filmes, né, na verdade. Um dos filmes saiu com o personagem Terry McLeod, foi adaptado para cinema com ninguém mais, ninguém menos que Clint Eastwood, tanto na direção como ator e também como ator principal, tá? Então, nós temos o filme aí do Dívida de Sangue. Temos também a adaptação do primeiro livro do Mickey Haller, né, que foi lá com o Matthew McConaughey, chamado O Poder e a Lei. E aqui o caso é bem parecido, tá? Este filme adapta este livro exatamente, tá certo? Então, o filme adapta o livro 1. Continuando aqui, então, no Mickey Haller, vamos ver, então, como os outros livros são adaptados na série de TV do O Poder e a Lei, que você encontra na Netflix. Tá para sair uma nova temporada aí, tá? A primeira temporada adapta o livro 2, O Veredito de Chumbo. A segunda temporada adapta o livro 4, A Quinta Testemunha. A terceira temporada adapta o livro 5, Deuses da Culpa. A quarta temporada vai adaptar o inédito livro aqui no Brasil, número 6, né, The Law of Innocence. Então, essas são as adaptações do livro do Mickey Haller, né? Então, lembrando, o livro 1 é adaptado no filme,
o livro 2 em diante são adaptados na série de TV da Netflix. E você já deve estar imaginando, tá, mas e o Harry Bosch? O Harry Bosch tem sua própria série na Amazon Prime, que eu já vou falar como estão as adaptações. E vocês viram que um aparece nos livros do outro, né? Mas como a série do Harry Bosch está na Amazon Prime e a série do Mickey Roller está na Netflix, essa interação infelizmente não acontece, e o papel do Mickey Roller e do Harry Bosch são feitos aí por outros personagens criados especificamente para as séries, tá certo? Então vamos lá para as adaptações da série do Harry Bosch. Vocês vão ver que as temporadas vão adaptar diversos livros e às vezes alguns até vão se repetir. Por quê? A série do Harry Bosch ela vai funcionar com diversas tramas, uma principal, uma secundária e sempre tem uma terceira menor ocorrendo. E algumas dessas tramas às vezes se alongam por mais de uma temporada. Então, por exemplo, o caso da mãe do Bosch começa a aparecer já ali na segunda temporada, mas ela é resolvida mesmo só lá na quarta temporada. Então você vai ver que vai ter isso, tá? A primeira temporada adapta os livros 3, 8 e 12. A segunda temporada, por sua vez, adapta os livros 4, 5 e 15. A terceira temporada vai adaptar o livro 1, que não saiu aqui no Brasil, e o livro 7. A quarta temporada adapta mais uma vez o livro 4, o livro 6 e o livro 14. A quinta temporada adapta o livro 20, inédito aqui no Brasil. A sexta temporada vai adaptar o livro 13 e o livro 21, outro livro inédito no Brasil. E a sétima e última temporada adapta o livro 17. Depois disso, nós temos a série do Bosch Legacy com mais 3 temporadas e aqui o Harry Bosch vai estar trabalhando como detetive particular. Para vocês verem então como a série de TV ela adapta as coisas bem diferentes aqui da série de livros, tá? Pois o Harry Bosch passou a virar detetive particular de algumas vezes aqui ao longo dos livros que foram adaptados, até ele já era detetive particular, coisa que na série vai acontecer somente a partir da 8ª temporada ou barra da série spin-off Bosch Legacy, tá? Vamos lá então aos livros adaptados. A temporada 1 vai adaptar os livros 19 e 22, inéditos aqui no Brasil. A temporada 2 vai trazer novamente o livro 19 mais o livro 18, também ambos inéditos no Brasil. E a terceira temporada traz o livro 24 e o livro 2, também inéditos aqui no Brasil. Já a série da René Ballard vai trazer pra gente mais um livro inédito dela, o livro 5, Desert Star. Tá certo? Essas então são as adaptações de todos os livros do Michael Connelly. Ufa! Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo longo, mas que vai ficar aí para a eternidade. Tomara, torço muito para que o Michael Connelly volte a ser publicado aqui no Brasil. É um crime inafiançável esse ator ter parado de ser publicado por aqui. Eu até mandei mensagens tanto para a Trama quanto para a Suma, perguntando se eles tinham novos planos. A Trama foi direto e reto em falar que eles tinham planos apenas para o último livro publicado deles aqui, né, que foi o Cai à Noite em Hollywood. A Suma deu uma resposta genérica falando que não tem planos no momento, mas acompanhe nossas redes sociais. Cheguei a entrar em contato também com as páginas do Michael Connelly para saber alguma coisa, mas não obtive respostas, tá? Então fica a torcida para que esse autor volte a ser publicado aqui no Brasil em algum momento. Eu tenho um projetinho para ler Michael Connelly e como eu falei, eu quero chegar logo em Mais Escuro que a Noite. Então faltam aí 1, 2, 3, mais Dívida de Sangue e O Poeta. Então faltam 5 livros para completar esse meu primeiro objetivo com o autor. Não sei se vou conseguir cumprir todos o ano que vem, 2026, mas é um objetivo que eu quero muito completar o quanto antes e vocês vão ver muito Michael Connelly aqui no meu canal, tá? Eu sei que esses vídeos não dão resenhas, mas séries investigativas como Michael Connelly, thrillers militares, faroestes, são gêneros que eu tenho como um dos objetivos do canal, voltar a dar voz para eles aqui no Brasil, voltar a desenvolver eles aqui no Brasil, juntamente com os meus parceiros, né? O Wendel também tem esse objetivo, o Rodrigão e o Rei Zone Zone também vão eventualmente falar de alguma coisa nesses gêneros, tá? Então, vocês vão ver eles aqui, ainda que não dê muito público, ainda que não atraia muita visualização, muitos comentários. É um processo de formiguinha que eu quero fazer aqui no meu canal, tá certo? E espero que vocês me acompanhem, espero que vocês deem uma chance. Como dito, tem uma certa ordem, mas qualquer um que vocês acharem, leiam. Exceto, né, como eu falei para vocês, o Correntezas da Maldade e o Mais Escuro com a Noite,
e recomendo você ler alguns livros antes disso, tá? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo aqui no canal é Book Haul para o mês de novembro. Novembro que nós tivemos aí Prime Day, tá, galera? É um vídeo aí que vai ter mais coisas novas do que usadas, muita fantasia. E depois disso, o próximo vídeo vai ser de leituras obrigatórias para 2026. E não serão apenas as 12 não, tá? Eu vou conversar com vocês sobre séries que eu estou em aberto, que eu quero terminar o ano que vem, entre outras coisinhas a mais, tá certo? Espero ver vocês lá. Curta, comenta, compartilha aqui. Me segue também lá no Instagram, @bibliotecabruta. É isso e valeu!